Boa tarde, galera, tudo bem? Bom, hoje vamos falar um pouco sobre a evolução do governo e serviços públicos digitais. Esse conteúdo é relativo a agora a nossa unidade que vai tratar especificamente sobre governo digital. Então, hoje a gente vai começar falando dos conceitos iniciais que permeiam a evolução e principalmente um conceito bastante importante que é o conceito de interoperabilidade. Vamos tratar, né, de compreender essas iniciativas a nível Brasil, a nível mundo, e como é que a gente pode tornar os sistemas de informação, as tecnologias, de forma bastante aplicada no contexto da nossa realidade. Bom, para a nossa agenda de aula, então a gente vai tratar especificamente agora, a gente vai compreender quais seriam os níveis, a evolução, o grau de maturidade do governo digital, o ciclo de vida, os principais elementos que vão tratar dessa interoperabilidade e como é que ele pode ser aplicado. E por fim, vamos falar um pouco sobre os serviços públicos digitais. Primeiro, contextualizando, né, pessoal? Vamos pensar na nossa realidade, né, dentro do nosso contexto de sociedade. A gente tem um avanço, né, e aí a gente pode até contextualizar com a nova forma da gente viver em sociedade e nos relacionar, consumir, utilizar os serviços públicos e privados. A gente teve uma mudança muito rápida, né, e posso dizer até abrupta, de certo modo, diante do cenário da pandemia. E se a gente fosse hoje fazer uma pesquisa, né, a nível mundial, isso é uma coisa que aconteceu para todas as esferas da governança pública, tanto privado, quanto público, quanto terceiro setor. E isso vai refletir ainda nos próximos anos, décadas, nas nossas novas formas de interação. Eu trouxe aqui alguns dados para a gente discutir sobre esse cenário, né? Então, nativos digitais, eles representam 30% da população jovem, mas menos de 1 em cada 4 jovens cidadãos estão votando. Já pararam para pensar que não necessariamente o acesso à informação, o acesso à internet torna as ferramentas digitais a serviço, né, da democracia, da interação, da participação cidadã? Então, esse dado mostra realmente que não importa se as pessoas, né, têm acesso, se quantos por cento da população faz parte, né, dessa geração, mas as pessoas pouco utilizam as tecnologias para essas formas de participação. Então, a gente vê que não adianta ter tecnologia se a gente não tem aí uma forma de interação mais robusta, né, mais aplicada. O Facebook tem 1,4 bilhão e o YouTube 1 bilhão de usuários ativos, esse dado já deve ter sido alterado, mas apenas 12% dos usuários, né, de mídias sociais relativos que alguém invadiu sua rede social e fingiu ser eles. Gente, isso é muito crítico, né? A gente tem aí uma forma de hackeamento, né, que mostra que quão seguras são as redes sociais que a gente utiliza, né? Esses dados que a gente coloca lá dentro, às vezes até mesmo de contas bancárias, senhas e demais informações, o quanto que elas são protegidas, né? A gente tem uma lei que vai entrar em vigor logo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela vai basicamente revolucionar muito dessas funções que a gente vai encontrar hoje em dia, né, dentro desses aspectos de invasão, hackeamento. Então, a criptografia vai ser uma parte fundamental que as empresas vão ter que adotar, e não só as empresas, mas também o setor público, né, para proteger os cidadãos, para proteger os seus clientes. Então, também a gente vai falar um pouco sobre isso depois. O Google, né, a Google detém 68% do mercado de buscas online dos Estados Unidos e o Alibaba 80% do mercado de comércio eletrônico na China.
muito à frente dos concorrentes mais próximos. A gente vê também dentro desse mercado, né, de tecnologias, de bytes, a gente vê algumas empresas que elas estão tão à frente que torna-se bastante complicado a gente pensar em como atingi-las, assim, de certo modo, né, para gerar, às vezes, uma competição um pouco mais saudável. Mas, por outro lado, a gente tem aí também muitas outras iniciativas nascendo localmente para resolver problemas de busca, de conexão. Então, a gente tem que usar isso a favor, né, ao nosso favor, para buscar novas formas de interação. Então, aqui eu trouxe um dado, esse dado foi retirado hoje do site Internet Live States, e a gente tem, né, atualmente 4 trilhões, né, 604 milhões 977 mil 166 usuários. Gente, é muita gente. Assim, é um número bastante elevado, assim. E a gente não pode deixar de considerar que todas essas pessoas estão acessando, né, a internet atualmente. O número total de sites, né, a gente tem aí a marca também, né, de quase 2 trilhões. O número de e-mails enviados só hoje, né, só hoje, a gente tem um número aí bastante expressivo. O número de computadores vendidos hoje, 387 mil. Smartphones, 2 milhões, 2 milhões e meio quase. Comprimidos vendidos hoje, também esse site também traz essa informação bastante importante. A gente tem tráfego da internet, né, o quanto de dados que estão trafegando na internet hoje. A eletricidade, né, a eletricidade é um ponto crítico aí para nós. E a emissão de CO2 hoje só pela utilização da internet também, né, dentro da faixa de 1 milhão. Esse dado que eu achei bastante importante, porque a gente vê o Brasil aí no 4º lugar do ranking mundial de usuários de internet, e a gente vê que a evolução do Brasil nesses aspectos, né, tanto a ampliação da utilização da rede, a cobertura, o acesso das pessoas, né, a seus smartphones, a tablets, a computadores, notebooks. Isso aqui são apenas usuários, pessoas que acessam a internet. Mas que tipo de uso que é feito disso? Né? Como é que essas pessoas, esses usuários, utilizam a internet? Como é que eles interagem? Isso tem algum tipo de, vamos dizer assim, utilização, né, no sentido de acesso a serviço público, de acesso a sites, dados, né, abertos? Como é que isso é utilizado? E esses são os grandes desafios que a gente tem aí pela frente diante desse cenário. Né? Então aqui eu trago um outro contexto mundo. Né? Na Bélgica, por meio de um painel de controle digital disponibilizado pelo governo, é possível ver que a Bélgica economizou cerca de 35 milhões em 2016 oferecendo serviços digitais a seus cidadãos. Né? Os serviços de todos os municípios são integrados num site único mantido pelo governo central. Mas, né, o governo digital ele vai muito além, né, do que digitalização de papel ou digitalização de serviço. E aí que eu quero entrar com vocês. Né? A gente precisa repensar o que a governança pública, o que a gestão pública ela tem para entregar, né, diante desses novos cenários. Se antes a gente tem uma tomada de decisão, né, uma participação totalmente fechada entre os atores governamentais, hoje a gente sabe que esse processo ele deve ser mais aberto, ele tem que ser um processo transparente, ele tem que ser um processo que ele não pode perpassar fragmentado por diferentes setores, secretarias, órgãos ou poderes. Ele tem que ser um processo totalmente transversal, porque
esse ruído, né, entre as informações que são passadas de um órgão para o outro é que gera muitas vezes essa demora, né, o que as pessoas vão chamar daí, essa burocracia, que a gente sabe que não necessariamente ela é algo negativo, mas que ela tem que acontecer, né, dentro do nosso processo de governança pública, mas que ela deve ser uma burocracia mais responsiva, né, onde a gente possa envolver e trabalhar com a atuação e a interposição e a articulação dos atores, né? Não mais de forma isolada, onde cada um trabalha na sua caixinha, mas trabalha de forma criando, né? Co-criando, e também abrir espaço, né, para a mente, abrir o espaço de governo, dessa coisa do eu preciso fazer tudo da melhor forma possível desde a primeira vez, né? Os espaços de experimentação, e aí a gente tem, né, dentro do âmbito de governo, por exemplo, os laboratórios de inovação, eles são espaços que eles tentam abrir um pouco essa caixinha da administração pública para espaços onde a gente possa testar mais novas formas de interação. Né? Isso vai gerar inovação dentro de governo, dentro da governança pública, e vai possibilitar formas, às vezes, mais eficientes, mais econômicas de prestar o serviço público. Então, a nossa base da aula de hoje, a gente tem um texto do Janowski, 2014, que vai falar sobre essa evolução do governo digital. No próximo slide eu vou falar um pouco sobre isso. A gente vai falar sobre essa revisão do governo digital, esse material elaborado pela OCDE, e o material também do governo, né, a própria estratégia de governança digital de 2016 a 2019, e que ele está sendo também reestruturado agora para os próximos anos. Né? Então, isso aqui tudo vai impactar nas novas formas da gente compreender essa evolução da governança digital. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender esse modelinho, né? Esse modelo de governo digital proposto por esse autor, que é referência na área de governo digital, onde a gente tem ali uma pirâmide, né? Vocês conseguem visualizar essa pirâmide. Na parte, né, na primeira etapa, né, a gente tem ali a digitization, né? Onde a gente tem apenas a existência da tecnologia em governo, ou seja, não há uma transformação, não há uma análise das relações de governo externa e não há uma transformação em contexto específico, né? Que são aquelas três colunas ali ao lado. Essas três colunas aqui ao lado, pessoal, elas são importantes porque a transformação digital interna, ela vai fazer com que não haja só, não precisa, a tecnologia em si, que o software, foi comprado um software para fazer isso, foi comprado uma tecnologia, computador de alta ponta para desenvolver, para prestar o serviço público, né? Mas não há uma transformação, não há o uso efetivo de toda a potencialidade desse sistema, de toda potencialidade desse computador. Então, isso é apenas uma tecnologia, não serve para nada, se não for bem utilizada para transformação. As relações, a transformação nas relações externas, ou seja, além de eu conseguir mudar as minhas relações internas de governo, ter feito uma transformação interna na minha capacidade de governo, eu também vou trabalhar com o público externo. Eu vou ofertar para eles uma nova forma de interação comigo, né? Seja ele cidadão instituição pública, seja cidadão instituição pública, instituição privada e por aí vai. E a última caixinha seria a transformação em contextos específicos, ou seja, eu criar políticas governamentais digitais para temas específicos, ou seja, eu possuo um processo integrado de governo digital, de governo aberto, onde eu consigo os dados de forma acessível, todos os atores estão conectados e interoperáveis e eu possuo já soluções específicas para todos os problemas, né? Então, não é o governo federal, a secretaria municipal, a secretaria estadual, a prefeitura que está digital, mas
a política de educação do município é feita de forma digital, a política de saúde, a política de assistência social, isso é uma política, é alguma transformação voltada para um contexto específico. E aí os diferentes níveis vão passar, né, da digitalização, que a gente fala da tecnologia em governo, onde a gente só tem a tecnologia, não tem mais nada, né, não tem nenhuma outra forma de resolução. A transformação, né, a transformação digital, onde a tecnologia vai impactar, né, a organização, onde que isso vai principalmente ocorrer a nível da transformação interna da organização do governo, né? Então, ainda não chega a interferir externamente e não chega a resolver problemas específicos. O nível, né, de engajamento, ou seja, a tecnologia, né, impactando as relações, né, dos stakeholders, né, de governo, ou seja, eu chego a um nível onde há uma transformação interna e ela consegue ser passada para o nível externo, e uma contextualização, né, que é o nível da base da pirâmide, onde todos os fatores são atingidos. E a tecnologia, ela impacta, além, né, da transformação interna e externa, e contextos específicos, né, ela vai gerar esse impacto para setores específicos e comunidades, né, a sociedade de um modo geral. Então, aqui a gente fala que a base da pirâmide é que a gente chegue na evolução do governo, né, digital a nível de contextualização, onde a gente tem uma transformação interna, externa e a nível específico. Razões que ocasionaram essa evolução. Então, uma maior eficiência das operações internas, né, oferecer melhores serviços por canais eletrônicos, facilitar reformas administrativas e institucionais, né, engajar cidadãos na tomada de decisão e formulação da política pública e apoiar serviços e reforços em diferentes setores e níveis. Então, esse aqui a gente pode dizer que são fatores assim levantados, né, na literatura e a nível mundial, onde isso ocorre por diferentes necessidades, mas a gente sabe que as demandas elas vão muito além disso, muito além dessa forma, né, de oferecer melhores ou mais. Hoje a gente pode dizer que a transformação digital a nível de governo está sendo principalmente impulsionada pela impossibilidade das pessoas acessarem presencialmente ao serviço. Então a gente pode acrescentar nessa demanda aqui uma forma de entregar o serviço público, né, de contínuo, de qualidade, gratuito, acessível, né, por essas questões que são bastante óbvias, né, diante dessa nossa pandemia. Então, exemplos, por exemplo, de digitalização, né, tecnologia em governo, são os portais de governos com informações e serviços. Ou seja, eu tenho a tecnologia, ela não necessariamente é gerada por uma transformação interna, mas eu estou colocando na minha página, né, da minha prefeitura, da minha secretaria, do meu governo, informações sobre o meu serviço. Isso, pessoal, é o nível básico, assim, né, nível de não há nenhuma evolução absurda nisso. E isso nem as prefeituras e nem as secretarias possuem, né? Não vamos tão longe, né? Basta a gente procurar, né, dentro do nosso município, dentro do nosso estado, para saber se todas as informações estão disponíveis e atuais lá. Às vezes está de anos atrás. Então isso é muito crítico. O nível 2, por exemplo, quando a gente já consegue conectar diferentes agências e órgãos, né, onde a gente consegue conectar os atores, por exemplo, da administração pública direta e indireta. Então, isso a gente já consegue digitalizar, né, as informações, elas estão disponíveis no meio virtual e a gente já consegue conectar entre os diferentes setores, em diferentes agências. Isso faz parte desse conceito, por exemplo, de interoperabilidade, né? O governo eletrônico ele trata especificamente dessa conexão de diferentes agências e órgãos. Algumas experiências Brasil a gente está já chegando nesse nível de conexão, né? Por exemplo, agora que a gente vai conseguir tirar, por exemplo, o RG de forma digital, né? E alguns serviços públicos digitais. Isso é um exemplo de governo eletrônico. A governança eletrônica, né, a nível ali de engajamento, é quando eu consigo, além dos meus portais, além do meu serviço disponível de forma digital,
eu consigo utilizar as mídias sociais para engajar e tratar, né, dar mais participação e legitimidade ao processo de elaboração e de tomada de decisão pública. Mídias sociais, pessoal, não é só Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim. Mídias sociais também vão em todos os tipos de recursos tecnológicos que podem ser agregados aos portais de governo, aos portais da administração pública. Então, quando há lá dentro algum tipo de portal de interação, onde o cidadão pode colocar sua opinião, apontar soluções para problemas comuns, gerar algum tipo de interação, né, de conexão entre os cidadãos dentro do portal, e isso também são mídias sociais. E por fim, exemplo, né, da especialização, né, da última etapa de contextualização, são os portais que conectam diferentes bases de dados e atores, gerando conhecimento especializado. Né, vocês lembram lá quando a gente falava sobre a tipologia de sistemas de informação, onde a gente tinha lá, por exemplo, os sistemas, né, de trabalho do conhecimento e também dos sistemas que utilizavam informação gerencial, tomada de decisão, eram sistemas que já geravam um nível mais robusto, né, da conexão das informações e gerava conhecimento para tomada de decisão. E isso também, pessoal, a gente pensa a nível governo, então pensa num portais onde não somente os atores dentro do governo conseguem ter acesso a essa informação, mas também toda a sociedade. Isso faz parte, né, dessa elaboração, né, dentro desse processo da governança pública. Então, a gente fala que esse nível de maturidade passa por um nível, né, bem básico de acesso à informação e serviço. A etapa 2, segundo nível, seria de transação online, eu já consigo acessar os serviços de forma online. O terceiro nível, além de acessar, né, eu tenho uma autenticação, eu possuo um nível mais robusto de interação com o serviço. O nível 4 é a interoperabilidade entre os sistemas de governo, né, entre ali aquele processo de governo eletrônico. E o 5 é a personalização do serviço oferecido aos usuários, ou seja, por meio da autenticação do serviço, eu consigo acessar ele de forma específica para a Bruna, para o Luiz, para o André, para o Tadeu. Então, é como se eu tivesse, né, a semana que vem o Natan vai falar um pouco, a gente vai ter como se tivesse chips, né, ou pendrives, ou acessos remotos, onde eu crio o meu VPN, que é como se eu tivesse um número específico para o governo, e aí quando eu insiro essa informação em algum site, em algum computador, ou no meu próprio smartphone, eu consigo ter acesso a serviços específicos conforme a minha necessidade, ou conforme a minha faixa etária, ou conforme ao grau de classificação que o governo cria para acessar determinados serviços públicos. Isso é a nível quase sonho, né? Mas vamos pensar alto, vamos pensar que isso um dia pode acontecer aqui também. Então, essas questões, elas vão permear ao avanço das tecnologias que se encontram disponíveis atualmente, né? As pressões tanto internas, né, por mais trazendo mais demandas, trazendo mais dados, trazendo mais informações, quanto externas também. E isso vai gerar né, inovações de governo digital, institucionalização de regulamentações e ferramentas, né, em todos os níveis, e um avanço, né, para chegar a nível de governo aberto, né. Ideias e consultas a cidadãos, crowdsourcing e co-delivery, né, na entrega de serviços públicos, e práticas participativas digitais, né, dentro de planejamento e accountability, né, dentro da nossas práticas participativas. O que eu acho importante, né, tratar é que às vezes a gente fica pensando que a sociedade ou o governo digital, ele possui como indicador apenas a infraestrutura de tecnologia ou o tipo de serviço que ele é ofertado. Mas existe um estudo mundial, né, e esse estudo vem por meio desses indicadores do IDESE, né, que esse aqui é de 2018, onde
as economias do mundo inteiro, né, os países do mundo inteiro, eles são avaliados em termos de governo digital por meio desses 5 indicadores que estão aqui dispostos. Então, aqui o que vale ressaltar muito é, quando a gente fala de governo digital, a gente fala muito de tecnologia, mas a gente não pode esquecer que muito além da tecnologia é a forma de interação do usuário com a tecnologia, do governo com a tecnologia, de todo o sistema com o uso dessas ferramentas. Então, um governo digital, ele é analisado, né, uma sociedade digital, ela é avaliada pela sua infraestrutura de conexão, né, que a gente vê que o Brasil está bem abaixo ali dos principais países do mundo. Capital humano, né, quanto que o nosso capital humano está evoluído, né, a gente está em 17º lugar. Uso de serviços online, né, a gente está em 15º. Integração de tecnologias, 16º. E serviços públicos digitais, o quanto os nossos serviços públicos são, né, digitais. E a gente não está tão mal aí, né, no ranking, mas a gente sabe que a gente tem muito a evoluir, né, principalmente se a gente pensa nessa integralização, né, serviço federal, estadual e municipal. Então, é bem importante, né, que eu deixe o site para vocês acessarem lá, para vocês quiserem entender melhor os índices e os estudos na área. Sobre a estratégia brasileira, então, para a transformação digital, né, que é esse material que eu deixei disponíveis lá para vocês, eu só queria ressaltar aqui, né, dentro dessa nossa linha do tempo do governo, algumas datas, alguns anos, né, e alguns marcos históricos dentro do processo de transformação digital no Brasil. Então, a gente não pode deixar de considerar que nós evoluímos, tanto em lei quanto em ferramenta, né, nessa entrega. Então, a nossa linha do tempo, ela vai começar em 2000, né? Então, a gente tem lá a estruturação da política de governo, né, da Programa Sociedade da Informação. A gente tem algumas outras informações importantes. Em 2004, o Portal da Transparência. E a gente sabe que ele possui ainda muitas falhas, mas eu acho que ele já evoluiu bastante, né, na disponibilização dos dados de forma aberta para todo mundo acessar, todo mundo conhecer aquilo que é feito. Em 2005 foi criado o EPING, que é os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico, ou seja, tentar uniformizar essa forma da tecnologia conectar em diferentes agências e órgãos e políticas. Então, desde 2005 vem sendo trabalhada nessa legislação. O Comprasnet também em 2005, o GES Pública, que era o processo para agilizar, né, a desburocratização. Em mais ou menos 2009, a gente teve o decreto 6.932 também, que foi bem importante, que ele auxiliou nesse processo de simplificação do atendimento ao cidadão. E aí, até mais ou menos 2018, né, já teve alguns avanços nos últimos 2 anos, mas a gente tem ali uma série de leis e portais que foram criados para estimular esse desenvolvimento. Então, em 2010, o Programa Nacional de Banda Larga, né, a pesquisa, né, do CETIC. 2012, né, a gente teve a criação do Portal Brasileiro de Dados Abertos, né, o acesso, né, a Lei de Acesso à Informação, né, a 12.527 também, super importante, porque também foi por meio dela que muitos dos processos e informações foram colocados dentro dos portais de governo, foi onde deu um salto para aquela primeira etapa lá de digitalização, né, dos documentos, de interação, dos serviços também. O Marco Civil da Internet, em 2014, também teve um papel bastante importante. Aqui em 2016, né, a política, né, o decreto 8.638 da política de governança digital, né, onde foi estabelecida a estratégia, a política de dados abertos, né, por meio de decreto, a plataforma de cidadania digital, o decreto também que trabalha com compartilhamento de bases de dados,
Isso aqui ajudou muito a uniformizar as informações que seriam tratadas para os diferentes órgãos, né? Existe a lei, como ela vai ser executada ainda é outro ponto, mas existe lá uma série de diretrizes que foram apontadas dentro dos decretos para essa instituição. A gente também tem em 2017, né, a simplificação dos serviços públicos, que a gente vai falar um pouco no final da aula sobre essas diretrizes para simplificação. A política de governança pública, né, muito importante para estabelecer os papéis de cada ator e os processos e a infraestrutura que vai ser utilizada. E em 2018, o Decreto 9.319, que é da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, que é o e-Digital. Né? Então, isso aqui, pessoal, mostra muito dos avanços que a gente teve e muitos avanços que a gente ainda vai ter. Né? A gente tem a LGPD, que foi criada, né, ano passado, vai ser implementada ainda esse ano, que vai também estabelecer muitas das diretrizes que vão ser apontadas tanto para o serviço público quanto o serviço privado, nessa polinização de dados na internet. Então, a forma como eles são capturados, a forma como eles vão ser utilizados, tudo isso está institucionalizado também, e e vai exigir uma adequação bastante grande das instituições. E aí também dentro desse material da estratégia digital, eles trazem ali uma série de eixos, né, de atuação. Se vocês entrarem lá, tem descrito cada um deles especificamente. Então, a importância da cidadania digital, né, da ampliação do acesso e uso das tecnologias, a pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, o marco também marco de CTI, de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi elaborado e instituído ali também em 2018, né, a confiança no ambiente digital, né, a LGPD está aí também para estimular esse processo. Educação e capacitação, porque a gente sabe que não adianta só existir a tecnologia, é importante que haja um apoio da liderança e haja uma capacitação dos servidores para utilizar essas tecnologias. A dimensão internacional dessa disponibilização e participação, né, por meio da internet, dentro dessas fontes e bases de dados. E a digitalização da economia, né? Como eu já falei, já ressaltei para vocês, destaco muito a relevância de se compreender que a gente tem aí uma nova forma de consumir. E aí a gente está falando não só de produtos, né, de bens, mas a gente está falando de dados. Né? A gente tem aí as principais economias mundiais sendo trabalhadas e medidas por dados. Então, a gente tem a relevância da digitalização dos processos produtivos, a gente tem a internet das coisas, né, a IoT, ou seja, artefatos tecnológicos que ajudam a gente em todas as formas de interação, a tecnologia, a televisão que está conectada com a geladeira, que está conectada com o smartphone, que está conectada no controle, que você mexe pelo tablet. Então, isso são coisas que fazem novas formas da gente interagir com o mundo. E as formas da gente pensar as plataformas digitais de economia colaborativa no ambiente social, a gente sabe que isso é uma crescente, né? A inovação social, a forma como a gente vai trabalhar as nossas questões e como o mundo ele não tem que ser olhado, né, e repensado apenas para as formas de meios de produção conservadores, né, e únicos, mas também de forma colaborativa, né, de forma criada, estimulando também o desenvolvimento social. E aí esses eixos, né, eles estão lá distribuídos em ações para cada um desses eixos, que eu não vou tratar especificamente aqui, mas que estão, né, cruzados ali para vocês compreenderem um pouco melhor lá. E há algumas iniciativas, né, relativas ao tema, né, ao longo desse ano. Eu coloquei aqui uma série de portais, né, que existem para disponibilizar e para ofertar o serviço público, né, Portal Brasil, Portal Brasileiro de Dados Abertos, Portal de Serviços, Simplifique, Sistema Eletrônico de Serviço, né, de Informação Cidadão, Comprasnet, Transparência, Participa BR.
E aí, dentro da relação de governo eletrônico, né, a gente sabe que é muito além, né? É a governança eletrônica, porque a gente sabe que tem uma série de atores que estão envolvidos nesse processo, são os empresários, instituições, cidadãos, fornecedores, parceiros, os próprios servidores têm um papel muito importante. Então, um governo, né, a sociedade não se importa com a forma pela qual, né, o governo está organizado, e por outro lado a gente tem aí a governança, as tecnologias, a informação e o conhecimento para gerar, né, transformar essa base dessa pirâmide e chegar aos processos mais inovadores. Então, algumas definições de governo eletrônico, né, e vou deixar aí para vocês também acessarem, é toda, né, só para ler uma das que eu mais gosto, que é a do Grant Shaw, né, que é a iniciativa de transformação de base ampla que aproveita a capacidade de tecnologia, transformação e comunicação para desenvolver e entregar alta qualidade de serviços públicos integrados, propiciar a gestão das relações com a sociedade e apoiar meta de desenvolvimento econômico e social de cidadãos, empresas, sociedade civil a nível local, estadual, nacional e internacional. Acho que isso reflete bastante daquilo que a gente precisa, né, repensar. Então, a inovação na prestação de serviços, ela vai passar, né, pelos diferentes níveis, né, de sistemas e agências, né. Então, ali um exemplo, né, do primeiro ciclo, a reprodução online da estrutura, né, e uma plataforma de governo onde ela vai não só replicar, né, a entrega presencial desse serviço, né, ela vai disponibilizar essa interoperabilidade dentro de portais. Né, isso vai gerar, né, mais participação, integração, transparência, efetividade, né, um amplo alcance e a chamada disponibilidade, né, 24 horas, né, por 7 dias da semana, ou seja, a todo momento. Né, não existe essa questão, né, das 8 horas às 5 horas da tarde, das 10 horas às 4 horas da tarde, enfim, o horário comercial. O serviço público tem que estar disponível 100% do tempo. E aí os ciclos de vida, né, para os cidadãos, por exemplo, é o do nascimento, né, até a aposentadoria, né, ali a prestação de serviços, né, online, né, a gente olhando a linha de tempo do cidadão do ponto de vista de documentos, a gente tem o nascimento, a carteira de identidade, o título eleitoral, né, o título de eleitor, o votar, o alistamento, a habilitação, né, lembra muito aquele vídeo que a gente viu sobre o mapa da informação, né? Então, essa é a nossa forma da gente pensar as plataformas de governo, né? Então, as plataformas de governo, elas têm que estar voltadas a entender, né, em torno do evento de vida dos indivíduos, né? E aí eu trouxe um exemplo aqui do portal do Cidadão SP, que ele organiza os serviços em torno dos eventos de vida da pessoa. Então, coloca dentro de uma mesma plataforma todos esses serviços que foram escaneados conforme a importância que isso tem, né, na prestação de serviço público. Então, ali embaixo tem o link para vocês acessarem o portal também. E aí vocês colocam ali, por exemplo, fica bastante intuitivo e bastante aplicado à nossa realidade, né? A forma como isso está disponível aos eventos de vida da pessoa. E o governo eletrônico ele tem que seguir essa sequência. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, os eventos de vida de uma empresa, né? Abrir um novo negócio, então eu tenho que administrar o negócio, manter o negócio, obter assistência financeira geral, expandir o negócio e fechar o negócio. Ok, isso é o ciclo de vida. Como é que uma plataforma de governo vai me ajudar nesse processo do ciclo de vida dessa minha necessidade, por exemplo, de uma empresa? Então, os sistemas eles têm que ser interoperáveis, ou seja, quando eu vou fazer a gestão desse meu negócio, eu tenho que seguir essa sequência, né, de sistemas ou de componentes. E a interoperabilidade ela pode ser definida como a interconexão efetiva de dois ou mais sistemas diferentes de computadores, bancos de dados ou rede, que vai fazer esse intercâmbio e vai me ajudar nesse ciclo de vida da minha empresa. Né? Por exemplo, a importância da interoperabilidade na iniciativa privada, né? Ou seja, sites ou sistemas onde ele é um hub dessas informações.
Eu não preciso acessar vários sistemas para ter aquilo que eu quero. Se eu entrar no site da Walmart, eu vou acessar lá e vou encontrar, por exemplo, um livro que ele tá, não necessariamente ele é vendido pela Walmart, mas ele é buscado, ou ele é utilizado dentro do hub da Walmart. A mesma coisa acontece para a Amazon, né? Onde eu consigo, não preciso acessar vários sites, acessar várias plataformas para fazer a compra de algo. Basta eu acessar ali que ele vai conectar com o meu cartão de crédito, com a agência de crédito, né, ou de assistência, vai conectar essa empresa que vende esse livro e eu vou conseguir efetuar a compra. A interoperabilidade no sentido de uma empresa, que é o exemplo que a gente estava usando, o ciclo de vida de uma empresa, quando eu preciso fechar a minha empresa, por exemplo, eu tenho que ir na junta comercial, na Receita Federal, na Secretaria da Fazenda e na Prefeitura, né? Essas dimensões da interoperabilidade, né, seria, eu não tenho que ir em todos esses lugares, eu posso ter um portal de governo onde eu acesse e encontre a conexão de todas essas agências de governo para entregar esse serviço público, né, onde ela vai fazer a governança e interoperabilidade, né, utilizando a legislação técnica, né, as funções governamentais de cada uma dessas agências, né, da junta, da Receita, da Secretaria, da Prefeitura, e ela vai fazer a análise desses dados de forma semântica, né, conforme a sintaxe, conforme o significado de cada um desses dados que vão ser perpassados entre as diferentes agências. Então, isso faz parte, né, desse processo. Esse vídeo aqui é bastante interessante, ele vai exemplificar a interoperabilidade em uma plataforma, se não me engano, na Estônia. E aí vai ficar bem claro para vocês, eu recomendo vocês acessarem depois também. Só para representar, né, lembram lá do EPING, que é os padrões de interoperabilidade, eu trouxe aqui uma visão que é o framework, né, como é que a gente tem que repensar a interoperabilidade em termos de um sistema. Então, segundo o governo, né, a gente tem que pensar, né, a interoperabilidade dentro de todos esses elementos, né, a governança, risco e conformidade, né, que hoje a gente fala muito do compliance, a estratégia, negócios, aplicações, os dados, a segurança, né, que vão estar conectados com os projetos, a sociedade e vão respeitar os padrões, aspectos legais e melhores práticas, né, nessa função. Aqui eu trouxe, né, de um modo bastante geral, quais são os padrões de interoperabilidade de governo eletrônico para o Brasil, né, então tem lá dentro da lei, e aqui eu trouxe para vocês para exemplificar também, a adoção preferencial de dados abertos, utilizar, né, a transparência, a utilização de software público, aberto, livre, a segurança, né, os dados de sistemas protegidos, né, e aí para saber mais também está lá dentro desse sistema também da plataforma. Aqui, para quem não conhece, o portal de dados abertos, ou seja, principalmente a nível federal, a gente tem muitos dados abertos e eles estão disponíveis lá. Então, eu quero fazer uma análise de alguma política, de algum ministério, lá que eu vou encontrar esses dados abertos. E dados abertos não é um monte de documento PDF, e sim são documentos realmente a nível aberto, que a gente vai falar depois sobre quais são os padrões de dados abertos, mas são padrões onde a gente pode, né, realmente procurar e encontrar, para depois fazer a gestão desses dados. Aqui também o portal, né, de aplicativos e serviços digitais no Brasil. Né, vocês podem procurar, por exemplo, lá por serviços estaduais, e aí tem alguns estados que já tem lá a disponibilização dos serviços, então vocês conseguem fazer tudo isso, né, de forma digital. Ali tem alguns exemplos, né, ali Rio Grande do Sul, Minas Gerais, quais serviços que você encontra. E aqui eu vou fechar, pessoal, com a simplificação dos serviços públicos digitais, com base nos 10 princípios que são dispostos internacionalmente e também são aplicados aqui também no Brasil, né? Eu vou passar de forma bastante, né, rápida, né? Mas, o primeiro, comece com o usuário. Comece entendendo quais são as necessidades do seu cidadão, da sua localidade, né, ou se você está no nível do estado ou a nível federal. Então, comece entendendo aquele ciclo de vida, né, quais são as necessidades do cidadão conforme
a sua construção. Isso vai ajudar, né, na análise e construção do que você precisa modular para ofertar o serviço de forma digital. Decida com dados, não em achismo, não em política, não em influência, né? Utilize dados para saber quais são os custos atuais de tempo e recurso financeiro na aplicação daquele serviço, né? O quanto você pode economizar fazendo ele de forma digital, qual é o nível de satisfação do usuário, né, nessa tomada de decisão, nesse direcionamento da decisão, né? Saibam que é muito simples fazer algo complexo, mas é muito complexo fazer algo simples. Essa é uma grande verdade, né? O que às vezes a gente tenta é ofertar uma tecnologia de ponta, né? Algo muito robusto, melhor tecnologia possível, sendo que às vezes é só um formulário, um forms que vai ajudar. Você não necessariamente às vezes precisa criar um sistema robusto. Você precisa saber ofertar e saber entender com base nas necessidades do seu usuário, né, conforme nos dados que você tem, para saber o que você precisa, né, saber para melhorar. Então, é que ele não tome, né, por base como resposta, sempre foi assim. Mudem esse mindset de vocês, essa mentalidade de vocês em relação a isso. Dê pequenos e constantes passos, né, itere, ou seja, pacotes de tempo, né, faça avanços curtos, breves e simples, mas avance, né? E aí ali a gente tem o serviço mínimo viável, que é desenvolva um protótipo de algum serviço mínimo viável do que seria um serviço público importante para você. Né? Vocês que estão aí pensando, né, na startup que vocês vão desenvolver, vão criar, que tipo de serviço público vocês vão ofertar, estabeleçam um protótipo mínimo, né? Utilizem as tecnologias que vocês têm disponíveis para isso. Isso já vai ser um grande passo. É por esse ponto que a gente tem que começar. A gente tem que começar por esse processo de prototipação e criação, prototipação, criação, aplicação, feedback, retorna, volta, aplica de novo e por aí vai até a gente chegar em algo realmente concreto. Simplicidade é acessibilidade. Eu falo para vocês, não adianta criar lá o maior nível lá de sistema de informação, né, conforme a tipologia, se aquilo que vocês estão projetando, né, não tem significado. Entenda o presente e projete o futuro. Né? Não estamos projetando para um computador, estamos projetando para pessoas. Né? Então, ali tem algumas perguntas que eu acho bastante interessantes. Pergunte-se. Eles estão em uma biblioteca? Eles estão em um telefone? Eles só estão realmente familiarizados com o Facebook? Eles usaram o web antes? Onde eles estarão daqui a 3, 5 ou 10 anos? Crie serviços digitais, não websites. Serviços digitais envolvem muito mais do que a disponibilização unidirecional. Como eu falei para vocês, a nível de governo digital é muito além do que disponibilizar algo em alguma página na internet. Seja consistente, né, não uniforme, ou seja, crie padrões. Né, a gente tem essa visão de que a gente não pode alterar, né, a nossa forma de entregar algo, só que a gente precisa entender que quando não é possível, né, a gente tem que entender que estar presente é melhor do que seguir o mesmo padrão. Né? Então a gente pode às vezes alterar o padrão, mas que a gente possa buscar adequar ela à necessidade do usuário cidadão na ponta. Cocrie e compartilhe, né? Crie algo, né? Compartilhar o que a gente está fazendo é sempre importante, e aí isso vai ajudar a ter feedbacks melhores e mais rápidos, né? Tornar algo reutilizável e compartilhável. Né? E aí a gente vai falar depois sobre os APIs, né? Oferecendo recursos de tecnologia em diferentes níveis, né? Utilizáveis e escaláveis para outros contextos e trabalhos. E por fim, essa é uma pergunta, né, bastante crítica. Tá, e aí, tudo que você criou, pensou até agora, funciona? Né? Essa solução melhora a vida do usuário? Se a sua resposta for não,
né? Volta para um. Volta lá para o primeiro critério. É isso que vai tornar, né, a transformação digital algo realmente efetivo. Porque se não mudar a mentalidade e o comportamento e a entrega do serviço público, de nada adiantou isso que você criou. Trouxe aqui um TED para fechar a aula, também muito interessante, que ela fala sobre codificando um governo melhor e a importância dos dados abertos para essa transformação. E gostaria de estar passando ele presencialmente na nossa aula, mas fica aí a dica também. E agradeço vocês, né, e fico à disposição também. Uma ótima tarde e até!